Seja bem-vindo ao primeiro episódio do podcast Boteco do Manso. Você vai cortar, né? Beleza. E eu vou trazer nesses episódios diversos empresários, desde o de sucesso, quem está começando a carreira de empresário, quem está abrindo a sua segunda empresa. Para quê? Para que vocês possam conhecer um pouco mais dessa vida de empreendedorismo. Conversa de boteco. Eu levo isso muito para a vida porque diversos negócios começaram ou mesmo iniciaram numa cervejinha, num brinde, comendo aquele petisco. Dali surgiram diversas ideias. Então eu quero trazer isso para vocês. Essa forma descontraída de trazer informação e, claro, que vocês possam aprender cada dia mais com os nossos episódios. Acompanhe. E hoje eu vou conversar com o Flávio, psicólogo, empreendedor, lá da terra do pão de queijo, Minas Gerais. Não é não, meu amigo? Vamos bater aquele papo sadio, bater aquela ideia legal, falar um pouco sobre empreendedorismo, falar um pouco sobre psicologia também, que eu acho que é muito importante, né, para todos os empreendedores, principalmente nos dias atuais. Flávio, me conta então um pouco da sua história, me fala um pouco sobre você, como que você chegou até aqui, como que está hoje o Flávio empreendedor e psicólogo. Eu vim de Anápolis agora de manhã, não, né? Com a história toda, né? A história toda, desde o começo. Eu formei com... Primeiro eu achei que eu era burro, né? Eu já te contei essa história. Eu achei que eu era burro até eu entrar na faculdade. Porque eu tinha muita dificuldade de prestar atenção. Eu tinha muita dificuldade com números, com a parte exata. Então, até chegar na psicologia, eu mesmo acreditava que eu teria conseguido chegar até aqui. Quando eu comecei a estudar psicologia, eu comecei a criar mais amor pela forma que eu passei a enxergar o mundo. E isso foi cada vez mais aumentando a minha vontade, a minha necessidade de descobrir esse mundo que até para mim era desconhecido. E principalmente eu acho que eu comecei a acreditar em mim como sendo capaz de desenvolver alguma coisa. Aí eu passei a ter muito amor pelo estudo, pela parte filosófica. E dando um salto aí durante a faculdade, eu participei de vários grupos, cheguei a trabalhar em 7 lugares ao mesmo tempo, a maioria, quase tudo gratuito, que era a única forma que eu tinha de conseguir aplicar o meu conhecimento enquanto eu ainda estudava, né? Então, eu já dava palestra, eu já tinha artigos científicos publicados. E isso, para mim, começou a mostrar que eu podia aplicar o meu conhecimento de uma forma diferente, que é o que eu acho que é o empreendedorismo hoje. É você conseguir levar o seu conhecimento de várias formas diferentes. Não, mas essa história aí, essa parte, a gente tinha até conversado aquela vez sobre essa questão da faculdade não ensinar, né? A questão dela não ensinar, na verdade, profissão nenhuma, né? Na faculdade não ensina a ser empreendedor. Quem forma em psicologia, eu acho que não é psicólogo. Quem forma em direito não é advogado. Quem forma em medicina não é médico. Você tem que aprender a exercer uma profissão de acordo com aquilo que te foi ensinado. Uma coisa é você aprender na teoria, outra coisa é você ter coragem suficiente para chegar e peitar a prática. E na faculdade de psicologia, tem alguma matéria que fala um pouco sobre empreender? Quando você sair de lá, você vai abrir sua clínica, você vai ter seu consultório, te ensina a vender o seu serviço. Como que funciona? Na minha época, eu formei tem uns... Quantos você tem? 28. Uhum. 10 anos, tá vendo? Vou fazer conta de novo, vou me perder. É mais ou menos 10 anos. Na minha época, não. E pelo que eu conversei com algumas pessoas, ainda continua sem ter esse sistema de aprendizado. Inclusive na própria administração, né? Eu acho que tem só 1 ou 2 matérias de empreendedorismo. Porque a gente aprende a trabalhar para os outros, a gente não aprende a trabalhar para nós. E conta um pouco aí, a primeira vez que você se tornou empreendedor, antes mesmo da psicologia, que você me contou que você fazia diversos bicos, diversas outras tarefas, inclusive para poder bancar a faculdade, bancar o seu dia a dia. Me conta um pouco dessa parte sua empreendedora antes da psicologia, o que você pôde absorver
de conhecimento dessa vida sua autônoma, né, de um profissional liberal, para depois entrando na psicologia, o que você conseguiu agregar? É muito interessante isso, cara, porque eu estudava na faculdade onde as pessoas tinham um poder aquisitivo muito maior, né? E eu me sentia muito incomodado por eu não ter a mesma condição que eles, porque minha condição não era ruim, mas não era tão boa naquele momento. Então eu queria desenvolver mais, eu queria ter uma condição financeira melhor para poder comprar os materiais que eu queria, meus instrumentos musicais, bens de consumo de uma forma geral. E eu queria muito trabalhar também, só que para eu trabalhar, ou eu ia trabalhar com alguma coisa que eu não queria, que era recursos humanos, ou eu teria que trabalhar de graça. Então eu optei, né, com a ajuda do meu pai, de focar todos os meus esforços em trabalhar e não em capitalizar. Quando você fala trabalhar de graça, é porque os estágios da área de psicologia, eles são feitos de forma voluntária, seria isso? Naquela época, os que eram do meu interesse, sim. Eu trabalhei com Centro Mineiro de Toxicomania, que foi com dependente químico, dei aula na prefeitura também no EJA, que é Educação de Jovens e Adultos, trabalhei em ONGs de soro positivo, fazia atendimentos de acolhimento em creches, na comunidade carente em geral. Também trabalhei no CERSAM, que é o Centro de Referência em Saúde Mental. Acho que eu trabalhei em quase todos os hospitais psiquiátricos de BH, naquela época ali. Aí começou a surgir, isso que é interessante, velho, porque o empreendedorismo, ele não chega porque você quer empreender, para mim, ele chega como uma necessidade de se adaptar ao mercado. Então eu comecei a ver que eu estava indo em vários lugares ao mesmo tempo e eu poderia oferecer alguma coisa para eles e eles ofereceram alguma coisa para mim. Sim. Aí eu comprava... meu pai tinha um canal de fornecimento lá de roupa, aí eu comprava cuecas não vou falar a marca não, eu comprava cuecas e eu revendia essas cuecas na faculdade. Só que como a faculdade tem o povo lá tinha um poder aquisitivo maior, gente, você tem que ter muita coragem, chega com 2 sacolão assim, cheio de cueca, batendo na porta de todo mundo lá na hora do intervalo e vendia. Aí eu comecei a ver a importância de ter essa independência. Engraçado, né? Essa é a vida da maioria dos brasileiros que começaram a empreender. A força de vontade, né? A coragem de ter que bater de porta em porta para poder empreender. E quando eu falo de porta em porta, a gente está falando de uma forma talvez figurativa. Mas o fato de você vender o seu serviço, você está batendo de porta em porta. Sim. Você está encarando uma forma de talvez receber um não. E isso é ruim, isso te deixa com medo, né? De poder, nossa, não vou até onde eu posso ir. Então, o empreendedor ele tem que ter muita coragem. Então, o seu ato de chegar numa faculdade, vender essas cuecas, foi um ato de coragem. Um ato que maior parte dos empreendedores, se não todos, precisam ter para poder entrar nesse mundo. Sim, isso acho que me ajudou muito quando eu precisei de vender o meu serviço. Porque você não aprende na faculdade, como a gente estava falando, a empreender de uma forma estratégica. Você aprende a trabalhar para os outros. Então, naquele momento que eu formei, que eu vi que o mercado estava muito saturado, eu comecei a pensar em outras formas de levar o meu trabalho. Que aí eu fui tentar montar site, isso em 2012, não tinha essa explosão toda. Fui tentar montar site, fui tentar fazer parcerias com médicos, literalmente batendo de porta em porta. Só que agora eu tinha um produto melhor para oferecer. Em vez de eu oferecer um produto de consumo, eu ofereci o Flávio. Situação bacana que você fez uma colocação. Você antes vendia um produto de consumo. Hoje você vende o Flávio Torrecinas, né? Então você vende serviços. E o produto passa a ser você, certo? O que você viu de maior diferença? O que você sentiu que você poderia levar dessa parte de consumo para a parte de prestação de serviço, que é o que você faz hoje? E o que você teria aí para talvez até aconselhar pessoas que estão empreendendo nesse novo mundo de serviço? Que acontece muito essa mutação. A pessoa começa na parte comercial, venda de produto, etc. E na verdade ela tem uma capacidade intelectual para poder vendê-la. E ela acaba fazendo essa mudança, que foi o caso que aconteceu com você, uma porque você gostava da psicologia, outra porque você precisava se vender, senão você não ia chegar a lugar nenhum. Então eu queria que você falasse um pouco aí sobre isso. Eu acho assim, cara, que não só comigo, mas que eu vejo muito com a maioria das pessoas,
é que elas não confiam nelas o suficiente para ter essa coragem de ir atrás do que elas querem, porque o medo delas de não conseguirem acaba sendo maior do que a coragem de tentar. Então o medo de fracassar é tão grande que a pessoa não consegue sair daquela bolha que ela constrói durante a vida. Então ela aceita. A situação que você está falando talvez seja fácil para quem não tem família, quem não tem filho, quem não tem já que garantir parte da sua renda ali para poder sustentar e fazer uma mudança dessa, né? E de modo geral, o que você falaria ou colocaria para essas pessoas nesse sentido? Cara, eu sou um pai de família, eu recebo R$1.000 por mês, eu tenho uma oportunidade de vender o serviço ali para ganhar 2, só que eu corro o risco também de ficar com 0. Sim. Dentro da psicologia, o que você pode acrescentar, agregar para que essas pessoas se tornem empreendedores, tenham essa força de vontade e coragem, né? Que é o principal. Eu não sei, assim, como eu também caí de paraquedas, né? Eu não tenho eu realmente não sei uma receita. Eu vou contar um pensamento que eu tive um dia desses que eu achei muito interessante. Quando eu estou no meu consultório hoje, as pessoas costumam falar que é normal, né? Tem sempre alguém falando assim, teve sorte. Sorte é um caralho, velho. Então, chegou 8 horas da manhã, sai meia-noite. Eu tive que correr o risco de errar minha vida inteira. Não foi uma vez que eu acertei. Eu coloquei meu nome na lista telefônica, eu coloquei meu nome no cartão, eu corri atrás de parcerias, eu plotei meu carro. E tentei pagar alguém para um táxi lá para plotar o carro também dele, com meu nome lá, Flávio Torres. Tem brega pra caralho, mas eu tentei. E fui tentando. Então, quando a gente desiste de tentar, você assume a responsabilidade de ter aquilo que você tem. Então, a pessoa, por mais difícil que seja, ela tem uma opção. Sim. Não é errado a pessoa aceitar. O que é errado é ela desistir de acreditar nela. Porque se você acredita nela, você pode trabalhar com R$1.000. Você compra um saco de bala e vai vender esse saco de bala na rua, ganhando 200%. Eu, na época de faculdade, eu queria fazer uma viagem, minha primeira viagem internacional, eu fui no Iapoc, lá em BH, com centro de compras, comprei guarda-chuva de R$5, começou a chover, fui pra praça e vendi a 20. Ganhei um salário mínimo, velho. Numa taxa. O que isso tem a ver com o fato de eu ter medo de largar o que eu tenho? Não é isso. É a necessidade, a vontade de crescer e de evoluir tem que ser maior. Flávio, há uns 3, 4 anos atrás, nós nos encontramos numa mesa de negócios, né? Estávamos aí planejando um grande empreendimento junto com outros parceiros nossos. Ah, é mesmo, velho. Eu esqueci que a gente já se conhecia antes. Nossa, essa história é muito engraçada, cara. Você tava lembrando só? Eu tava lembrando de Capitólio. Nossa. Eu tô falando, deve ter uns 3 anos, foi antes da pandemia um pouco. Depois que a gente conversou, você me lembrou disso há uns anos atrás, você mudou a forma como eu enxergava como é que fala, gente? A importância de você se preparar para um negócio. Sim. Pra contar a história aí. Há 3 anos atrás, quando eu te conheci, você me chega numa mesa de negócio, de chinelo, pijama, cabelo bagunçado. Se brincar, você não tinha nem escovado os dentes pra estar lá, né? E sentou numa mesa pra gente falar de milhões. Pior que foi. Naquele momento, a gente não fala nem... Não é preconceito, mas... Qual a credibilidade desse investidor ele vai me passar? Sabe qual que era a minha cabeça? Eu não tô nem aí se ele vai me aceitar ou não. Se eu tô aqui é porque eu tenho condição de fechar o negócio. Só que depois de um tempo, o Felipe comentou isso comigo, que eu saí de Goiânia para ir até Catalão, rodei 300 quilômetros, para chegar aqui o cara não colocar nenhum sapato para me receber. Eu falei, pô, verdade. E moral da história, não fechamos o negócio. Acordamos cedo, porque a reunião lá acho que era às 9 horas, daqui em Catalão dá quase 300 km. Tocamos daqui para Catalão, sono, cansaço, tudo, chegamos. Detalhe, você chegou atrasado. Cheguei atrasado. Você chegou atrasado de pijama e chinelo. De pijama, cara. Não era pijama, não, era calça de moletom, super confortável para dormir e uma camiseta 100% algodão. Amarrotada. Isso eu não tinha visto.
E aí sentamos para falar de negócio. Cheguei de carona com o Peterson ainda, né? Porque ele foi me buscar em casa. Então, assim, foi o primeiro contato que a gente teve sobre isso. Também era querendo ou não, uma forma de empreender, né? E etc. A gente estava ali para realmente bater um papo. Não teve julgamento nesse sentido, né? Ah, não fechamos negócio porque você estava de pijama, não. Mas talvez, dependendo da situação, se você chegasse daquela forma ali, provavelmente você ia inibir diversos outros negócios. Mas que bom que isso chamou a atenção para você de alguma forma. E daquele momento que você sentou a primeira vez ali numa mesa de reunião para poder empreender, o que você conseguiu evoluir? O que você conseguiu levar e agregar para você? Foi a primeira vez mesmo. O que eu entendi ali é que eu não estava preparado. Então eu também recusei, na época lá, de querer participar mais, de entender melhor, porque eu não estava preparado. Eu estava com outras, eu estava começando a montar minha clínica, eu estava com outras... Você acabou de me falar que o empreendedor precisa ter coragem. E onde estava a sua coragem nesse momento, então? Nossa, muito bem preservado, porque se eu não sei voar e eu tentar voar, a minha coragem me mata. Então não adianta você ter coragem se você não estiver pronto. Coragem eu tenho, mas a minha coragem não é uma coragem maluca que me faça sair entrando em qualquer negócio, não. Isso é muito interessante. Sorte é uma questão de oportunidade, né? Você tinha me feito uma pergunta um tempo atrás agora, hoje, né? Sobre dicas de empreendedorismo, o que as pessoas deveriam fazer, né? Aí me veio a cabeça aqui agora. O que é a sorte? Não adianta você ter sorte se você não tiver coragem, que é o que você está falando. Eu tinha oportunidade, eu tinha coragem, mas eu não estava pronto. Então, sorte hoje não é só você estar no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. Para ter sorte, você tem que ter coragem. Mas para você ter coragem, você tem que estar atento. Então, não adianta você estar atento se você não estiver preparado. Senão o cavalo passa arriado ali, todo mundo fala isso, né? A hora que o cavalo passa arriado, você vai lá e monta nele. Isso. E se você não souber montar? Aí você pula no cavalo, bate a cabeça no chão, pronto, acabou. Então você tem que estar preparado. Então a melhor forma que as pessoas têm hoje de crescer é se preparar. Para quando a oportunidade vier, para quando a sorte vier, o que eu estou fazendo aqui hoje no Talismã? Hoje eu estou preparado. E nossos contatos permaneceram. Sim. Então, se eu entro lá atrás, eu queimo meu filme. Agora não, agora a gente constrói oportunidade. E agora você já se sente preparado para entrar num novo negócio? Sim, todo problema que eu tenho na minha empresa eu te ligo, consultoria de graça. Melhor amizade que eu fiz. O que um psicólogo estava fazendo numa mesa de reunião naquele momento, em Catalão, que nem a cidade onde você mora em BH, para poder participar de um novo projeto? Eu sou casado com a Ana Paula, que ela mora em Goiás, né? Eu estava atento, quando a oportunidade passou, fui lá, casei e... Não é sorte, né? Nem sempre é sorte. Aí foi mais coragem. E eu conhecia, nós temos um amigo em comum, que é o Peterson, que ele já vinha comentando comigo desses projetos dele de empreender, de construções, e eu queria muito ampliar a minha zona de negócios para eu não ficar só dependendo ali do meu trabalho operacional. Mas você acabou de falar que queria ampliar, mas você não estava preparado? Não, assim, eu só estava atento. Né? E com dinheiro no bolso? E com dinheiro no bolso. Isso eu falei que tinha, né? Mas né? Tava polarizado. Então eu tinha a oportunidade, eu tinha o dinheiro, só que eu não estava pronto. Então o que eu fiz? Peterson, eu cheguei para ele e falei, quando tiver uma oportunidade aí, você me fala. E a gente, em conversas com amigos, né? Geralmente esses assuntos acontecem. Tipo numa mesa de bar, tomando uma cerveja, exatamente. Vira negócio. Vira negócio. E ele falou, vai vir um amigo meu aqui, vamos lá olhar o empreendimento e vamos ver se dá certo a gente fazer isso aí, enfim. Aí eu fui, mas eu fui para escutar, eu não fui para fechar. Eu acho que a grande virada de chave minha, cara, foram duas. Foi quando eu comecei a trabalhar, que naquela época que eu saía toda oportunidade, eu estava atento a tudo, velho, tudo. Então alguém chegou para mim e falou, consegui um psicólogo. Eu falei, como é que você achou esse psicólogo? Aí eu fui lá, do jeito que a pessoa encontrou fulano, tem que me achar também.
Aí depois, nossa, precisando de encontrar um encanador aqui na lista. Eu falei, pô, talvez pode procurar um psicólogo na lista. Então eu fui ficando atento. Você realmente começou na lista telefônica? Foi na lista telefônica. E de bairro ainda, porque eu achava que a geral ia ser desperdício de dinheiro, porque eu precisava de focar no meu bairro ali, né? Uhum. E não rendeu porra nenhuma, nenhum paciente. E quando você começou a divulgar o seu trabalho, você já pegou um nicho específico, um tipo de público? Como que você fez essas jogadas sua de marketing lá atrás, na época da Telelista, lá na Elista? Primeiro eu entrei numa clínica, que era uma clínica, esqueci o nome, uma clínica escola, que entra geralmente psicólogos mais inexperientes, que vão participar de grupos de discussões, supervisões, a clínica capta o paciente e a gente atende. Isso aí eu ganhava R$ 9,50 por atendimento. Isso era absurdamente baixo o valor. Mas para mim não era dinheiro, eu precisava construir um valor. Sim. Eu precisava construir uma imagem e eu realmente vi ali uma oportunidade de me aproximar do paciente. Mas ok, não tive... Quando você fala de construir valor, construir imagem, isso é muito interessante, porque muitas pessoas começam a empreender e ela inicia já querendo colocar um valor muito alto. Sim. Colocando a situação da prestação de serviço, por exemplo, né? E ela está começando um negócio agora, ela entende que ela tem um valor muito alto e já coloca o valor do serviço dela lá em cima. A chance dela conseguir atingir algum cliente é muito pouco. Muito pouco. Por quê? Porque o mercado ainda não conhece. E esse tipo de estratégia existe não só para prestação de serviço, mas para produto. E diversas empresas utilizam da estratégia da questão do valor. Por exemplo, ela vai entrar num mercado. Chegou no mercado, seja o mercado goiano, o mercado mineiro, o mercado brasileiro, ele começa no nível intermediário ou talvez num nível até um pouco mais baixo. As pessoas começam a conhecer o seu produto para depois dar valor no seu produto. Aí sim, a partir daquele momento que as pessoas começam a consumir de certa forma maior, existe uma consumação maior desse produto seu, seja serviço ou mesmo produto, chega um momento ali que você começa aos poucos a subir o preço. Ou seja, aí seu produto começa a ter valor. E aí vai chegar num momento, meu amigo, que você pode cobrar realmente o valor que você entende que seu produto tem, o valor que o mercado vai pagar, e dali para frente... Então, o melhor investimento que a gente tem que fazer é em nós mesmos. Sim. Que quando a oportunidade passar, você está pronto. Lembrando que o fato de você investir em você não significa que todo mundo vai pagar esse mesmo preço, no começo. Sim. Até que o mercado te conheça. Não, até você conseguir colocar um preço que você se sinta bem satisfeito, demora muito. Sim. E como que foi preço... essa evolução sua, questão de preço? Não preciso de falar em valores, mas assim, como você começou e você conseguiu subir cada degrau e tá onde você está hoje, porque hoje você é um psicólogo de sucesso. Não só um psicólogo, como um empreendedor também. Olha, cara, como eu sempre ganhei muito pouco, meu primeiro salário mínimo foi com 24 anos, então qualquer coisa que eu ganhava primeiro era suficiente. Assim, eu fui dando muito valor para os pequenos aumentos de preço que eu tinha, né? Hoje eu cobro um valor que eu acho que é um valor muito bom para mim. Poderia cobrar mais? Sim. Qual que é o meu parâmetro de aumentar o preço? Quando minha agenda está cheia. Quando eu começo a ficar ali 3 meses com fila de espera, eu preciso cancelar, fechar minha agenda, eu subo. Eu subo meu preço por ano. Eu não subo várias vezes, como a maioria das pessoas fazem, não. Começa a encher a agenda, a hora que a agenda estiver cheia, você aumenta. Não, você vai perceber a necessidade de aumentar. Mas vamos construir mais valor, porque se eu vou aumentar, eu tenho que ter mais valor, eu tenho que ter mais a oferecer. Sim. Hoje eu faço um mês de atendimento e um só. Porque eu tenho mais experiência, eu tenho mais expertise, eu tenho mais coragem de fazer as minhas... Então você entende que precisa investir realmente no seu produto. No caso, o seu produto é você. Você precisa de ter mais conhecimento, você precisa de acompanhar as novidades do mercado. Porque o que está acontecendo muito hoje... Com a internet, com a tecnologia que nós temos, o que acontece? Tem muito profissional, muito empresário ficando para trás. Ele não está conseguindo acompanhar o ritmo. E isso é importante. Na psicologia também, porque é muito conservadora, né? Gente, a OAB até hoje, você não pode fazer propaganda na internet, cara.
Você tem que pôr seu site lá, mas você não pode divulgar ele como se você estivesse vendendo. A psicologia hoje Completamente permite arcaico. isso? O conselho de psicologia? Nossa, não permitisse, eu tava ferrado, porque coloca que eu tô bebendo cachaça lá no Instagram e ao mesmo tempo eu mostro que eu tô atendendo depois, no dia seguinte. Entendi. Quando você começou a trabalhar essa parte de marketing da sua empresa, qual foi o nível de resultado, a mudança de nível de resultado? Felipe, eu fui de 0 a 100, eu fui de 50 a 100, cara, cresci 30%, então hoje eu preocupo muito em investir realmente na minha parte comercial, porque toda empresa tem que investir na parte comercial. E o que acontece muito? Hoje nem tanto, porque conseguimos mudar bastante já a cabeça dos empresários, mas antigamente o que acontecia? Eu sou prestador de serviço, eu não preciso de investir na minha parte comercial. Eu vou pegar só quem realmente indica um ou outro, porque o meu serviço é muito próximo, é só por indicação que chega. Não, o mercado hoje ele mudou. Hoje o Google, a pessoa vai lá, psicólogo em BH, contador em Goiânia, cowork em Goiânia. Então existe essa busca. Sim. A pessoa que está parada, que está só esperando a indicação, ela não vai crescer tão quanto uma pessoa que investe realmente no comercial. E eu vejo isso muito de você. Você o tempo todo aprendendo. Você acabou de falar pra gente, cara, eu comprei luz, comprei câmera. Eu tô querendo mudar o cenário da psicologia como um todo. Sim. Porque eu acho que você tá sendo, sim, pioneiro. Existem outros, devem existir. Mas por questão de proximidade, eu tô vendo que você tá sendo bem pioneiro em relação a mudar como as pessoas veem a psicologia. Exatamente. Foram 2 viradas de chave que eu tinha falado, né? A primeira é que lá atrás, quando a internet não era famosa, assim, nossa, eu tô parecendo um tiozão aqui, né, velho? Por quê? Olha, da minha época, paralelista, colé. Pô, né? Tem 28 anos, né? Eu só tenho 28 anos. Psicologia? Que isso. Então, na época lá não era tão difundida assim, essa busca pelo Google, né? E eu comecei a explorar tudo, fazer texto, fazer blog. Aí, cara, com 2 anos de formado, ganhei o prêmio de psicólogo de destaque de Minas Gerais. Pelas minhas atuações no Google, no meu site lá. E daí eu ganhei 3 anos seguidos. Então o mercado começou a enxergar quem era o Flávio. Isso. Então o prestador de serviço ele tem que realmente ter essa coragem de dar a cara para bater, porque igual você falou, você foi para o Google, você foi para diversas formas de divulgação do Flávio. Sim. E o prestador de serviço, o autônomo, ele tem que começar a pensar dessa forma. Sim. O profissional liberal ele precisa pensar dessa forma. Claro, dentro do conselho de ética dele, dentro das leis, né? Dentro da legislação, de forma correta, desde que não cometa nenhum crime, mas que ele tenha esse pulso firme, esse pulso forte de querer mostrar o serviço, querer mostrar o que ele faz. É importante isso. É sair da zona de conforto, né, cara? Porque isso eu contei da parte digital, mas até então também, eu montei grupos para poder dar palestra em escola, entreguei panfleto na porta da escola lá para as mães dos alunos, para montar um grupo de atendimento infantil. Eu fui explorando as oportunidades, por quê? Porque eu estava atento. Então não adianta você ter tudo isso se você não estiver atento. E para estar atento, você tem que ter coragem. E quando você fala de estar preparado, por exemplo, qual foi a preparação que você teve para poder começar a divulgar o seu serviço? Acho que a necessidade de inserir. Eu sempre ficava muito chateado, porque eu tinha o que o mercado precisava. Só que o mercado não sabia disso. Entendi. Então eu sempre pensei, como que eu vou levar tudo isso que eu estou fazendo para as pessoas poderem, pelo menos, terem como opção me escolher ou não. E como que você planejou? Você chegou a planejar isso? Cara, coloquei que seja numa planilha, num sistema, que seja num papel de pão. Você anotou ali e falou, olha, eu estou aqui, se eu investir X no meu comercial, eu consigo chegar aqui. Como que você planejou tudo isso? Você olhava também no seu caixa, cara, eu tenho R$1.000, eu tenho 2.000 para poder investir, não tem nada, eu tô tendo que vender as coisas lá em casa para poder investir, para uma hora eu conseguir recuperar isso aí e ter frutos lá na frente. Não, eu sempre dei passos pequenos. Então, até hoje eu não tenho planilha, até hoje, nossa, fala em planilha comigo, dá até desespero, não consigo, eu não tenho essa educação financeira. Estou começando até agora por necessidade da empresa. Mas na época era muito pior. Eu sentia a necessidade, então eu prestava atenção nas oportunidades que o mundo estava trazendo. Se eu percebi ali que eu poderia conversar com uma escola para poder dar um curso lá de educação sexual para crianças, eu ia, já fiz isso. Montei um grupo lá de 10 psicólogos
E eu liderei, nós fomos lá, fizemos um trabalho de 3 meses na escola. Consegue um cliente ou outro ali, um paciente outro ali, é mais um nicho. Aí você vai... Outro item interessante que você fez a colocação aí, liderança. Você começou a liderar diversos psicólogos. Sim. Isso te ajudou quando você montou a clínica? Porque a liderança, ela faz parte de quem é empresário, de quem gere uma equipe, né? Então, eu tenho o meu gerente, meu contato vai ser direto com ele. Não, eu tenho que ter contato com todos da minha equipe. Quando você está no começo, cara, a empresa é pequena, é você e você. Depois entra uma outra pessoa, você tem que começar a liderar essa pessoa, você tem que começar a passar para ela o tipo de serviço, como você quer ver a empresa, entendeu? Qual que é a missão, qual que é o valor da sua empresa, isso é importantíssimo. Sim. Então, quando você começou a liderar esses psicólogos que você falou aí para dar palestra, por exemplo, você conseguiu extrair muito de conhecimento para levar para sua empresa? Como que foi? Eu acho que tudo foi me levando a construir camadas ali no meu cérebro de experiências, de contatos, da própria arquitetura genética. Meu pai também sempre me deu muitos exemplos de empreendedor. A pessoa que mais me inspirou a empreender foi meu pai. Eu contava a história lá do pai dele, que o povo ia pegar água no poço e ficava 6 quilômetros de casa. O pai dele pegou uma lata de tinta, furou, colocou uma alça e ia lá vender R$1. Por quê? Tendo a lata, você consegue levar mais água para casa. Então, foi me dando esses exemplos, essa educação empreendedora, e aquilo ia, de algum modo, fazendo parte do meu arquétipo alimentar, né? E a gente está falando um pouco de oferta e procura, né? Demanda. A minha história veio disso, da oferta e procura. Porque eu não ia montar a clínica. Você tinha me perguntado sobre qual foi a segunda virada de chave, né? A primeira foi os prêmios que eu recebi, que me lançou de outra forma no mercado. Comecei a dar entrevista na TV, sei que com 25 anos de idade, o profissional mais novo a ser premiado. Você tem 28, né? Isso aí, gostei. Estamos alinhados. E agora, nessa etapa, já me cobram para eu ter uma clínica há muitos anos. Por quê? Porque eu tinha tanto paciente que eu não conseguia atender todo mundo, então eu fechava minha agenda e começava a indicar para todo mundo. Só que eu indicava para um profissional que eu não conheço, não sei como que ele trabalha, conheço não o suficiente para me responsabilizar, entre aspas, né, por essa indicação. Aí, antes ainda, sempre tive muita relutância, porque eu não acreditava que eu iria conseguir gerenciar, porque minha vida já era muito conturbada com os meus atendimentos, né, e com meus outros negócios. Eu comecei a indicar para uma psicóloga e ela, com 2 meses, encheu a agenda dela, velho. Eu falei, porra, tem como eu ganhar? Vamos pegar mais uma. E de repente eu estava sem a clínica, mas operando como se fosse uma clínica. Aí, no dia que a pandemia chegou, dia 19 de março, foi dia 19 de março que eu mudei para a minha clínica. Aí eu entrei em desespero, porque na primeira semana já caiu, acho que 60% dos atendimentos, porque foi todo mundo para online e a galera não estava acostumada ainda a fazer online. Aí eu pensando, eu preciso fazer alguma coisa, acabei de colocar 3 profissionais lá dentro e meu faturamento já vai cair, a cabeça, pum, vou para o Instagram. Diabo, isso nem rede social eu tinha, nossa, para mim foi uma tortura o início. Interessante essa situação, né, porque na pandemia, né, diversos empresários sofreram uma mudança drástica e teve que buscar dentro do mercado novas oportunidades. Sim. Alguns saíram do que fazia, né? Empresas fecharam, teve que abrir novos negócios. Outros tiveram que construir as oportunidades dentro do próprio negócio. Por exemplo, no nosso cowork, lá na Talismã mesmo, o que aconteceu? Fechou. Lockdown. Tudo fechado. Depois começou a abrir. E aí eu tive que começar a buscar as brechas. Reinventar. Peraí, vamos analisar o cenário? Qual que é o cenário que eu tenho hoje? Não adianta eu ficar só lamentando. E aí a gente vai entrar bastante nessa parte de psicologia também. Se eu ficar só lamentando, eu vou ficar só remoendo aqui e não vou sair do lugar. Peraí, vamos parar e vamos pensar, vamos analisar agora quais são as nossas alternativas? O mercado começou a soltar alguns tipos de profissionais. Esse profissional aqui, ele pode ir para o escritório trabalhar, esse outro profissional também. Então o que nós fizemos? Peraí. Vamos montar uma estratégia de marketing, uma estratégia comercial para atingir esses profissionais, que eles vão conhecer nosso espaço. Então nós buscamos e fizemos essa virada de chave. Peraí, agora então a gente vai trabalhar, vou dar um exemplo, advogado. A gente começou a bater na porta dos advogados. Temos um espaço aqui para você poder trabalhar, assim, porque eles estavam liberados para poder trabalhar.
A contabilidade, vamos bater nisso. Então, aí eu comecei a trazer pessoas pro coworking. Então, o coworking começou a voltar a engrenagem. Na verdade, você levou o coworking até as pessoas. Né? Isso. Entendeu? Então, nesse momento, eu tive que pensar nessa estratégia. Então, o empresário ele precisa muito disso. Tem um momento que ele tem que frear ali, cara, e falar... Isso a gente está citando um exemplo da pandemia, mas no dia a dia da sua empresa, vai ter momentos que você vai ter que parar, pisar no freio e falar, peraí, o negócio não tá legal aqui, eu vou ter que ir talvez para uma outra via, vou ter que ter uma outra alternativa. Quais são essas alternativas? Como que tá o mercado? E aí, volta mais uma vez naquela situação que você falou. A pessoa tem que investir nela. Ela tem que investir dentro da empresa. E não só querer os recursos, querer só o lucro da empresa, até sugar ela ao máximo. Não, vamos investir nela aqui, porque daqui para frente talvez eu consiga captar mais. Bacana, não deu certo, cara, vamos buscar outra alternativa. O negócio é não parar. O negócio é não parar. Quando a gente fala de pandemia, a gente fala de mudanças, situações que muitas das vezes congelou o empresário. Dentro da psicologia, você passou por situações assim, teve muitos empresários que foi te procurar. A gente teve situações, infelizmente, de empresários que buscaram alternativas mais drásticas. Como que foi essa situação da pandemia, essa situação quando o empresário se vê num momento que ele não consegue caminhar mais? Constrói um novo caminho. O fim ele é uma oportunidade para a gente começar de novo em qualquer área da sua vida. O meu fim chegou ali. No início da pandemia, a primeira etapa do meu trabalho, ela foi desconstruída. Aquele serviço não dava para ser entregue mais. O que eu fiz? Eu fui para a rede social. Aí na rede social eu aprendi a vender a minha imagem, a mostrar o meu valor de outra forma. Aí é a hora que você tem que ter muita coragem, você tem que ter muita responsabilidade profissional e pessoal, ética, né? De chegar e mostrar para a pessoa como você é. Porque o mercado está totalmente saturado. Só em Minas deve ter uns 80 mil psicólogos. O meu número é 35, isso há 12 anos atrás, 35 mil. Então deve ter mais ou menos uns 70 mil psicólogos. Então você tem que entregar o que eles não entregam, velho. Você tem que ter um diferencial. E aí no mercado, Flávio, onde você tem 80 mil concorrentes, o que você enxergou para poder se diferenciar desses 80 mil, desses 79 mil, né? Usar a minha maior ferramenta. Eu não vou competir com os outros profissionais, eu vou competir comigo. O lema não é ser melhor que o outro, é ser melhor do que eu no dia anterior. Então essa é uma dica que você deixa para os empresários. Claro, ele tem que olhar um cenário, ele tem que olhar a concorrência, o que ela está fazendo ou não. Isso até para planejamento estratégico é importantíssimo. Sim. Mas o principal concorrente é ele mesmo. Porque se ele não estiver bem preparado, ele não vai ter coragem de abraçar a oportunidade quando ela vier, ele não vai acreditar nele para poder vender o seu serviço. Então eu não preciso que o mundo esteja preparado para mim, eu tenho que estar preparado para o mundo. Você tem dois problemas aí. A gente tem que diferenciar o medo da coragem. Coragem não é ausência de medo. Coragem é a sua capacidade de passar por cima daquele medo para construir o que você tiver que construir. Então, medo, antes de eu sentar aqui, eu vi se essa cadeira estava aqui. Se eu não tiver com medo de cair, eu vou sentar no chão, velho. A hora que você vai entrar no avião lá, você pergunta pro piloto lá, você sabe pilotar? Ó, você tem medo de pilotar? Não, você tá maluco, dá vontade de você sair correndo do avião. Agora, se você falar que ele tem medo, vou ficar tranquilo. Porque se ele tem medo, ele vai se preocupar em construir estratégias para o avião não cair. Então o empresário tem que ter medo. Sim, ele tem que ter medo porque o medo é uma resposta natural do seu corpo contra algo perturbador. O seu corpo se prepara como resposta. Agora é diferente de pânico, que é a impossibilidade de você agir. Então medo é diferente de pânico. É importantíssimo ter medo. Até onde eu consigo enxergar que o medo me faz bem ou não me faz bem como empresário? Quando ele não te impede de construir as estratégias que você precisa para evoluir. Quando ele não é maior do que a sua coragem. Você tem medo de dirigir, você tem que ter medo de dirigir, velho. Senão você vai bater o carro, vai matar alguém, vai ser atropelado. Então você precisa ter medo, mas você precisa ter consciência da sua capacidade de dirigir. O seu medo vai fazer você treinar, vai fazer você ter mais segurança. Só que o medo, quando ele é exagerado, ele se transforma em pânico.
que é o momento em que muita gente na pandemia travou porque não tiveram coragem para poder enfrentar o seu medo de falir ou de reinvestir. Entendi. Flávio, eu comento bastante, inclusive a gente está montando um quadro, um treinamento voltado para resultado, né? Então o empresário ele tem que ter foco e resultado. Foco e resultado são duas palavras importantíssimas. Sim. Que eu trago para a minha vida, tanto para a minha vida pessoal quanto para a minha vida empresarial. E eu quero mostrar isso para o meu público. Eu quero trazer isso para eles também. O que acontece hoje, no mundo de hoje, que eu vejo bastante, Flávio? É o seguinte, é o tal do oba-oba. O que é esse oba-oba? Ah, acordo todo dia sorrindo, o sol tá lindo lá fora, minha empresa tá ótima, tá perfeita, entra para dentro. Só que não existe resultado. Não que você não tenha que ter essa motivação. A sua mentalidade motivadora é muito importante, sim. Só que para o empresário, mais importante ainda do que essa mentalidade motivadora é a mentalidade com foco e resultado. Porque se não tiver resultado, meu amigo, não adianta você acordar todo dia sorrindo que a sua empresa não vai para frente. Você vai quebrar. E outra, vamos pegar um segundo cenário. Cara, quem é empresário, quem está no dia a dia ali, sofrendo, na luta, batendo todo dia, eu tenho que mandar funcionário embora, eu tenho que contratar, tá faltando isso, tá faltando ferramenta, eu não estou conseguindo faturar, a empresa não tá legal, não tá engrenada, né? O que acontece muitas das vezes. Como que esse cara vai acordar sorrindo? Né? Pra mim é uma puta falsidade isso daí, entendeu? Não tem como você todo dia acordar sorrindo, cara, não existe isso. Ainda mais quando sua empresa não tá bem. Tá, você tem que tentar mostrar para os seus funcionários, por exemplo, que você tá bem, isso é importante. Mas não que você vai acordar sorrindo. Cara, você chega lá, o número tá uma merda. O número tá uma merda. Como é que você vai ficar sorrindo? O que você tem para me falar aí dessa questão, dessa mentalidade, desse mundo de oba-oba que a gente vê no mercado hoje? Profissionais vendendo muito isso, mas não vende resultado, não vende foco. Eles vendem eles, né? Eles vendem a imagem deles. Eu vou ganhar dinheiro te ensinando a ganhar dinheiro. Então eu preciso que você não tenha dinheiro. Então você não vai me procurar. Então eles vendem uma fórmula fácil porque as pessoas fogem do que é difícil. Então é muito mais fácil para a pessoa pegar uma dieta pronta e querer emagrecer um dia só. Não, já fiz isso demais, tá maluco. Você 30 anos para engordar, deu um dia só para você emagrecer. Aí depois você vai lá e fica daquele efeito sanfona. Por quê? Porque você quer respeitar ali 7 dias para perder 25 quilos. Isso é impossível, velho. Impossível. Por quê? Porque é mais fácil a pessoa acreditar numa receita pronta do que ela acreditar nela mesma para mudar seus hábitos diários durante a vida inteira. A pessoa quer salvar o mundo e não consegue fazer atividade física 3 vezes por semana. A pessoa ela quer ter um corpo perfeito e não come a porra de um prato de salada. A pessoa ela quer melhorar, ser hiper produtiva e ela não consegue ter uma rotina saudável. Então a pessoa ela não quer ser ansiosa, mas ela não consegue dormir direito. Aí é muito mais fácil falar que ela tem que acordar sorrindo, que a vida dela vai mudar, porque eu te dou 7 passos ali para você seguir, que você vai ser feliz ou vai ser rico. Não, velho, você tem que acreditar em você para construir isso usando as ferramentas que você tem. E não fugindo do fracasso que você já é, inventando uma fantasia para você acreditar. Então, elas são enganadas. A maioria delas são enganadas. Porque é mais fácil você acreditar no outro do que em si mesmo. Motivação vem de dentro. Inspiração vem de fora. Então, isso está totalmente distorcido. Primeiro passo vai ter uma qualidade de vida saudável. Minimamente saudável. Segundo passo, aí você vai construir as ferramentas que vai te permitir acordar feliz e quando acordar triste, você ter a sua consciência de que aquilo é passageiro. Ninguém é feliz o tempo todo, não. Quando você fala de vida saudável, isso é muito interessante. Por quê? Contando o meu caso, por exemplo, o quanto eu consegui progredir tendo uma vida mais saudável dentro da minha empresa, no meu dia a dia. E realmente, esse efeito, ele acontece. Então, o empresário ele tem sim que investir na saúde, é importante, boa alimentação. Ah, Felipe, você tá de blá 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 também, porque
que acontece na maioria das vezes? E o que acontece também? Cara, tem dia que eu não consigo almoçar. Tem dia que eu como que tá ali na minha frente. Por quê? Porque, cara, eu tô com um cliente na minha frente. Eu vou parar, falar pra ele, eu vou ali comer um prato de arroz, agora eu volto. Cara, isso não existe. Só tá justificando. Cada escolha é uma renúncia. Aí no final do dia, quando a gente se fala, pô, cara, o que tá acontecendo que eu tô esquecendo as coisas? Nada, deve ser porque você comeu hoje? Não. Então você tem um neurotransmissor na cabeça, chamado, um dos receptores, chama dopamina. Ele tem uma região do cérebro chamada tálamo. Ele produz esse tipo de hormônio, que é a dopamina, que é esse hormônio responsável pelo bem-estar. É como se fosse um gerente das nossas percepções. Se você não abastece a dopamina com, sei lá, um pouco de carboidrato, com um pouco de atividade física, que é aquela explosão natural do seu corpo, se você não alimenta o seu biológico, você começa a lutar contra o seu princípio mecânico, velho, para poder ser hiperprodutivo. Não, tem que almoçar. Mas a gente não leva isso com a devida importância. Eu também sou assim. Sim, mas aí o que eu fiz na minha agenda, por exemplo, para me tentar pelo menos manter o máximo possível da vida saudável? O que seria? Horários. Eu comecei a traçar horários. Ou seja, eu vou para o escritório depois que eu fiz minha atividade física. Acabei de fazer minha atividade física, tomo meu banho, me organizo, vou para o escritório. Por quê? Porque daquele horário em diante, eu sei que as coisas vão se acumular no decorrer do dia. E se eu deixasse para fazer esse exercício físico à noite, eu não conseguiria. Então é importante a vida saudável para o empresário. Ele vai produzir mais. Exato. Ele vai conseguir pensar em novas estratégias. E isso, eu tenho a prova viva que isso acontece quando eu estou me alimentando bem, quando eu estou fazendo exercício físico. Então é uma dica que eu tenho, importantíssima para os empresários, para aumentar a produtividade deles. Ah, Felipe, agora você acabou de falar do oba-oba e já tá voltando para isso. Não estou falando que ele tem que acordar feliz e ir lá todo dia fazer o exercício, porque isso não vai acontecer também. Tem dia que você vai ter que ir na força do ódio. O que você acha que é mais fácil? A pessoa ter esse trabalho todo para construir uma vida saudável, ou ela acordar 30 dias, 4 horas da manhã, e tomar um banho gelado e sair para correr na rua? Velho, você já viu essas receitas de sucesso? Toma 30 banhos gelados. Cara, se eu fizer isso, eu pulo da janela. Para mim isso vai ser uma perdição. Se fosse fácil, todo mundo fazia. Por que surgem essas receitas? Porque as pessoas preferem acreditar nos outros do que nelas. Quando nós falamos de mentalidade voltada para o foco, né? Mentalidade voltada para o resultado, vem essa questão do planejamento do empresário, que a maioria não faz esse planejamento. Ele não se planeja para aquilo. Então não vai adiantar ele acordar sorrindo, mas se ele não tem um planejamento na mão. Quando vai ver, tá afundado, né? E aí ele vai continuar rindo? Cara, é uma falsidade ele falar que vai continuar rindo. Não vai continuar rindo. Então ele tem que realmente ter foco, né, nessas questões de gestão, planejamento estratégico, gestão, pessoas, é importantíssimo. Mas dentro dessa questão, dessa mentalidade que a gente está falando, desse oba-oba, com a mentalidade de foco, né, de resultado. Você viveu isso na pele com algum cliente seu, algum paciente, que você via que ele estava indo por esse caminho, não era o caminho certo, tentou trazer ele para outro caminho e não acreditou? Eu acho que tudo está ligado ao equilíbrio, né? Independente se é dentro do profissional, do pessoal, porque uma vida não vai existir sem a outra. Se você não consegue ter uma qualidade de vida que sustente a sua rotina pesada, uma hora ou outra o seu corpo vai parar. Quando a boca cala, o corpo fala. Então, enquanto você não respeitar o princípio básico do descanso, não escutar a hora que você está com fome, não escutar a hora que você está precisando de beber água, não escutar a hora de você ter um tempo para estar com seu filho, com sua esposa, com seus amigos, uma hora ele vai reclamar, velho. Ou eu sempre falo isso, ou o seu corpo vai responder por bem ou por mal. A maioria dos empresários que eu vejo hoje, que tem muita carga de trabalho, a maioria tem algum tipo de problema psicológico, ou está com ansiedade exagerada, ou está com depressão, ou está angustiado. Se você pegar até uma pesquisa recente aí, eu não lembro mais a proporção, mas mais de 90% dos CEOs aí das grandes empresas têm depressão. Então a mentalidade do oba-oba, a mentalidade de acordar todo dia sorrindo não vai evitar uma depressão. Não vai evitar um problema de ansiedade. Por quê? Porque por mais que ele acorde sorrindo todos os dias, se a empresa dele está fodida, se ele não tem gestão, não tem planejamento,
ele vai tender a ter depressão, vai tender a também ter ansiedade. Porque provavelmente ele não vai conseguir dormir direito. Talvez ele acorde rindo, mas não dorme direito. Assim, o cara que acordar rindo todo dia, ele precisa ser estudado. E provavelmente ele tem um problema. Provavelmente a arcada dentária dele, ela tá fixada, deve ter um bruxismo, né? Algum problema ela tem. A felicidade, ela não é constante. Não existe um conceito para felicidade. Se eu perguntar para vocês aqui o que é felicidade, o que vai acontecer? Cada um vai me dar uma resposta diferente. Vários filósofos tentaram colocar uma definição. Ninguém conseguiu algo puro. Por quê? Porque é uma percepção subjetiva de bem-estar. Isso a gente pode falar. Então, o que é felicidade para você, para você, para você e para mim, cada um vai definir de uma forma diferente. Então, eu posso acordar sorrindo e estar triste. Eu posso acordar triste e daqui a 5 minutos eu continuar sorrindo. Então, é o modo como eu me sinto que vai fazer diferença na construção do meu dia. Então, se a minha empresa está ruim e eu ficar com a vida ruim, eu deixo um fator externo que facilmente ali, dependendo, né? Por exemplo, vamos colocar a pandemia, na hora que a bomba explodiu ali na minha mão, se eu deixasse o problema fazer eu desacreditar em mim ao ponto de eu ficar triste o suficiente para não me movimentar, eu não ia conseguir mostrar minha cara sorrindo no Instagram, não ia ser uma farsa. Eu posso ser feliz e ter depressão? Eu posso ser feliz e ter ansiedade? Ninguém é feliz, você está feliz. Então você pode estar feliz hoje, você pode estar feliz amanhã. Entendi. Vamos pegar um exemplo dos grandes CEOs, das grandes empresas. A felicidade dele é trabalhar, até porque para você ser CEO de uma grande empresa, cara, você tem que viver aquilo ali todos os dias, dormir com aquilo todos os dias e acordar com aquilo todos os dias. Mas provavelmente ele faz aquilo por felicidade. E por que ele tem depressão? Se a felicidade do cara é trabalhar, a vida dele vai estar inteiramente interligada à produção de resultados. Ele não consegue controlar o mundo que ele vive. Então, quando ele estiver lá sem tempo de transar, tem que transar também, né? Porque você vai ficar só trabalhando, ele não vai ter sexo. Se ele ficar só trabalhando, ele não vai poder parar e tomar cerveja. Isso vai atrapalhar na produção de resultado. Se ele ficar só na empresa, ele não vai poder ter amigos, porque amigos não podem se misturar com o negócio. Você espera cansar, é porque o seu corpo já está cansado. Então, todos eles acreditam que conseguem salvar o mundo sem comer um prato de salada. É mais difícil comer a porra do prato. Eu tô falando da salada porque eu tô tendo que fazer isso agora. Então você consegue salvar o mundo, mas você não consegue comer um prato de salada. Você consegue fazer uma reunião para 5.000 pessoas, ganhar 100 mil numa palestra, mas não consegue tirar 1 hora para fazer atividade física. Então 1 hora o seu corpo vai falar assim, olha, você pode não gostar de mim, mas eu gosto de mim. A depressão ela pode vir como uma reação lógica à sua falta de cuidado. Ansiedade é uma resposta lógica à sua falta de cuidado. Então, é interessante, e até você me deu uma ideia agora para a gente colocar, inclusive, no curso aí, um conteúdo específico para essa situação. Porque quando eu estou falando de foco, e aí são 2 vias diferentes, mas elas têm que caminhar juntas. Exato. Eu estou falando de foco em números, foco em resultado da empresa, e você está me falando que eu tenho que ter foco também na minha vida pessoal, né? Quando eu falo foco na vida pessoal é o seguinte, olha, eu estou aqui para trabalhar, esse horário aqui é para o trabalho. Eu estou aqui para divertir, esse horário aqui é para diversão. Eu tenho que virar essa chave nesses 2 momentos. O empresário precisa saber fazer essa divisão. E aí um empresário que tem que trabalhar com o telefone o tempo todo à espera dele? Nossa, um cirurgião cardíaco tá fudido, então. Se ele não tiver dormido, porra, como é que ele vai operar alguém, cara? É a mesma coisa. Se você não conseguir dormir, como é que você vai conseguir analisar tantos números? Não existe essa separação. Se eu não estiver bem, eu não consigo produzir. Então, nem que seja por obrigação de ser um profissional melhor, você precisa ter a sua máquina funcionando corretamente. Mas aí você vai para terapia, depois vai com medicamentos psiquiátricos, depois vai para medicamentos neurológicos, depois vai para medicamento para emagrecer, depois vai para medicamento... Pronto, aí você cuida de tudo, menos do básico, que é um sistema de funcionamento que te dê condições de seguir com equilíbrio. Interessante, né? Então a empresa não é só números, a empresa não é só um CNPJ, existe uma pessoa por trás, ou várias pessoas por trás, trabalhando ali, que precisam ter saúde, principalmente saúde mental, para poder realizar essa estratégia e dar resultado para a empresa.
Seria isso. E isso caminha muito junto com essa cultura nossa de ter que trabalhar muito para ganhar dinheiro. Só quem trabalha muito vai ganhar dinheiro, só quem trabalha... Isso a gente aprendeu lá atrás com os nossos pais, né? Então, eles foram ensinados lá que a gente precisa trabalhar muito para ganhar dinheiro. E a gente está vendo que não, a gente precisa trabalhar com mais inteligência. A inteligência, diga-se de passagem, é a única ferramenta que a gente tem para dominar os nossos instintos. Os instintos básicos. Se você não conseguir ter inteligência suficiente para cuidar do sistema primário, primitivo de funcionamento, seu corpo ele vai reagir de modos impotência sexual, cai cabelo, insônia, depressão, ansiedade. O Brasil é o país mais ansioso do mundo. E a preocupação do cara é se ele vai conseguir bater a meta no final do mês. Deixa o sistema genital parar de funcionar. O cara para tudo, bicho. Aí chega lá no consultório. Nossa, o que eu faço? Ah, filho, agora é nada. Você pode tentar fazer que não vai funcionar. Agora você precisa escutar aquilo que você ignorou os últimos 10 anos. Esse é o problema. As pessoas só param quando elas são obrigadas a parar, porque elas acham que o corpo delas é uma máquina. Não é. Então a gente aprendeu lá atrás essa cultura do excesso. E agora a gente está tendo que redefinir, redescobrir isso para mudar esse sistema de funcionamento, porque você não quer a vida que você tem pro seu filho, velho. Tá vendo a importância da psicologia dentro da parte empreendedora, cara? É muito fácil, cara, a pessoa querer... As pessoas precisam entender que existe uma grande diferença entre o que é urgente e o que é importante, né? Tem pessoas que a única opção que elas vão ter vai ser trabalhar muito mesmo. Não estou falando aqui que quem está certo ou quem está errado. Eu estou dizendo que quando você coloca o que é urgente na frente do que é importante, você vai viver uma vida onde todo o seu mecanismo de produção vai ser focado naquilo imediato. Então esse trabalho, esse cuidado de dar prioridade para o que é importante é o que precisa mudar. A gente não pode confundir, são coisas diferentes. Urgente tem que resolver agora. Importante pode ser resolvido depois. Então o importante ele fica sempre adiado. Fica em segundo plano, né? Sempre. E é por isso, Flávio, que eu sempre insisto em falar tanto com os meus clientes quanto com as pessoas que eu oriento, na questão de trabalhar de forma inteligente. O que é trabalhar de forma inteligente? É você saber gerir a sua empresa, você saber planejar, Sim. você ter os números da sua empresa nas mãos. E o que acontece muito hoje? Os empreendedores, a maioria não tem os números da empresa na mão. Então ele começa a trabalhar atendendo o urgente e não o importante. Exato. Hoje o que eu faço com a minha empresa é isso. Quando eu não sei, eu corro atrás. Geralmente você me socorre. E falar nesse você socorre, esses bate-papo que a gente tem muitas das vezes até de maneira informal, né? 3, 4 horas ali no telefone e a gente vai ganhando conhecimento das duas partes. Eu também consigo buscar bastante coisas aí da psicologia para trazer para o meu dia a dia. Mas você conseguiu sentir uma diferença da empresa do Flávio antes e depois, inclusive daquela visita que eu fiz lá? O que você sentiu de diferença, principalmente em relação a visualizar números, colaboradores? A principal diferença para mim é que eu transformei a empresa com formato de empresa. Antes era feito de uma forma bem amadora. Agora com essa, né, a gente criou aí forma de analisar os números, a gente cria estratégias recorrentes, né, campanhas perto de datas comemorativas e o principal foi operacionalizar de uma forma mais inteligente para que eu precise trabalhar cada vez menos com o braço e mais com a cabeça. Então, o treinamento, né, eu faço reuniões frequentes com os psicólogos para poder supervisionar. Né? A clínica hoje tem mais a minha cara, que os pacientes vêm procurando a mim, eles não vêm procurando a clínica. E quando eu não tenho horário, aí eu disponibilizo a minha equipe para poder atender esses pacientes. Então, a gente hoje funciona de um jeito bem mais harmônico, né? A nossa secretária Graziella também, ela tem já tem se preparado cada vez mais para poder assumir a parte de análise, não, de anotar os resultados, de
de alimentar o programa, de, sei lá, coisas pequenas que no final fazem muita diferença, né? A gente tem uniforme, a gente padronizou o estilo de atendimento, a gente tem uma qualidade de que vocês chamam de pós-venda, né? A gente dá atenção para quem está sendo atendido, para quem procura, para quem já não quer ser atendido mais. Então a gente coloca o paciente como sendo a parte mais importante da nossa estrutura. Um grande diferencial, Flávio, de todas as nossas conversas foi que quem está lá dentro da sua empresa tem que saber o que é a sua empresa. Sim. Tem que entender o que é a empresa, qual que é a missão, onde ela quer chegar, quais são os valores da empresa. E quando eu digo valores, é até que tipo de profissional você quer caminhando ali junto com você. Isso é importantíssimo para os profissionais que estão com você entender isso. Sim. Até porque ele é o espelho da sua empresa. Sim. Quando a gente fala, por exemplo, da recepcionista, da secretária, ou seja, a primeira pessoa que eu vejo quando entro na empresa, ela tem que ter a cara da empresa. Ela é primordial. O sorriso no rosto é importantíssimo quando o cliente entra. Porque se o cliente entra e ela tá de mau humor, meu amigo, ela tem que saber separar Sim. isso, porque aquilo ali já vai criar um embate com o cliente. Isso não é interessante. É igual a gente conversou, não é? Todos os dias você não vai estar bem, você não vai estar sorrindo. Só que ele não tem que saber separar o pessoal do profissional. Esse é um passo importante. Aquela reunião que você faz ali semanal, mensal, quinzenal, toda empresa tem que ter. Se você não consegue, se você tem uma empresa de um porte um pouco maior, não consegue reunir todos os funcionários, que seja com as cabeças, que seja com os gerentes de departamentos, é importantíssimo você sentar, ver como que está a situação da empresa naquele momento e o que você quer de melhoria. Sim. E você tem que identificar também o que já melhorou nesse período. Opa, nós tivemos reunião mês passado, eu vi que vocês conseguiram evoluir tanto. É importante ouvir isso também. Sim. Só que eu acho que a gente pode evoluir mais. E isso começa a definir, a empresa começa a criar forma, começa a criar cara. E aí quando a gente vai para o financeiro, que ali é a parte mais dolorosa, e que muitas das vezes os empresários não investem na parte financeira, muitos empresários é só a venda. Ele vai lá, investe em vender, só que esquece que quem paga os boletos é o pessoal do financeiro. Então você tem que estar alinhado com eles também. E é eles que vão te dar os números na mão. O pessoal vai vender, mas quanto você está pagando de conta? Peraí, vamos sentar aqui e analisar. Está compensando? Sim. Talvez eu estou investindo demais nas vendas, mas ela não me está trazendo um retorno que eu preciso. O que eu preciso de mudar de estratégia aqui? Isso é importante dentro da empresa. E eu fico feliz de nossas conversas ter feito com que você evoluísse dessa forma. Na última conversa que a gente teve, você tinha me colocado lá que foi praticamente 50% de evolução na questão de números por situações ali que você mudou. Opa, a gente mudou até a recepção da empresa. Foi, né? Até a estrutura dos móveis, né? Isso. Qual que é o primeiro embate. Quando o cliente chega, o que ele está vendo? Não, Felipe entrou lá, a primeira coisa, isso aqui é pra cá, por que tá ali? Sei lá por que tá ali, eu achei que era bom aí. Não, tem que ser aqui, porra. Entendeu? Sensacional. Então, essas situações que passa despercebido. Sim. E por que passa despercebido? Porque o Flávio tá ali todo dia. Então, às vezes, ele precisa de um olhar de fora para chegar e Flávio, eu acho que a gente pode mudar isso, eu acho que a gente pode mudar isso aqui também para que volta a engrenar e realmente você crescer, você conseguir ter os números na mão. Então, se eu tenho uma clínica e eu quero que ela dê resultado, e eu quero trabalhar menos para eu poder equilibrar mais, eu preciso que ela funcione de uma forma mais autônoma. Eu acho muito interessante a gestão inteligente. Sim. Que você não precisa... Você faz a mesma coisa, você consegue o seu resultado com mais estratégia e menos esforço. Não digo nem trabalhar menos, mas você consegue executar menos, ter mais tempo, inclusive, para sua família, para você poder Sim. curtir os amigos e fazer aquela separação que você falou, agora eu estou 100% aqui Sim. na empresa, agora eu estou 100% aqui no meu momento de lazer. Você consegue fazer essa separação. Sim. Mas para você fazer essa separação, você tem que estar com os números da empresa na mão. Sim. Tem empreendedores que estão começando agora. Eles vão ter uma dificuldade maior em conseguir entender Sim. todo esse conceito. E aí o que acontece? É igual você falou. Quando o cara está com depressão, quando o órgão genital do paciente não está funcionando mais, é que ele vai te procurar. E o que mais acontece no mercado depois que a empresa está quebrando, ou a empresa já está no buraco,
ele vai procurar o consultor. Exato. Ele vai procurar o contador, o consultor, uma pessoa que faça um planejamento financeiro para ele, um planejamento estratégico. Então ele inverte. E a gente tem que começar a mudar essa mentalidade do empreendedor. Ele tem que organizar a empresa dele de forma preventiva. E ele tem que analisar e ver isso também como investimento. Isso é um investimento. Em BH, por exemplo, no início da pandemia, no primeiro mês, velho, acho que foram 13 mil empresas que quebraram. Então isso faz a gente pensar que 13 mil empresas não tinham capital de giro para segurar um mês. É vender almoço para comprar janta, literalmente. Com 2 meses, acaba. Eu vou nem continuar com os dados aqui, porque se com um mês 13 mil empresas quebram, qual que é a mentalidade empreendedora que eles estão construindo? É por falta de dinheiro ou não é? No final das contas, não importa, isso não é ensinado. Então a maioria vai pegar e vai fazer. Não é por falta de dinheiro, é por falta de organização financeira. Muitas das vezes, principalmente os pequenos empresários, o que ele faz? Faturou 10, pagou as contas, ele vai lá e tira tudo da empresa. Para quê? Para cuidar da vida pessoal dele. E é algo que você tem que saber separar demais, pessoa física da pessoa jurídica. E lembrando que não são pequenas empresas, não. Teve empresa de 1930, 1940, Sim. Mercado Central com os lugares fechando. Por quê? Empresas de 30 anos que operam da mesma forma. Então, eu falo, velho, eu sou um péssimo administrador. Lembra que eu estava falando do medo? Porra, você vai dar entrevista até hoje, você fica com medo. Cara, eu fico morrendo de medo. Mas você tem todo o conteúdo. Eu falei, tá, mas o meu medo me ajuda a me preparar mais. Só que ele não se transforma em pânico, ele não impede a minha reação de acontecer. Você tem medo de adoecer? Morro de medo de adoecer, eu gosto de viver pra caramba. Então eu tenho que fazer atividade física à força, eu não gosto de fazer não. Faço à força. Você tem que se alimentar bem? Nossa, tenho, velho. Por quê? Porque eu tenho medo de adoecer, eu tenho medo eu tenho medo de chegar num ponto da vida onde eu preciso cortar um açúcar, que eu preciso cortar um sal. Então eu tenho tanto medo de cortar o açúcar que de segunda a sexta-feira eu praticamente não como açúcar, eu fico com vontade toda noite. Aí eu crio estratégias, eu vou lá e congelo o iogurte zero, como a paçoca diet. E com o tempo você vai acostumando o seu organismo a funcionar de um jeito que faz mais sentido para você. Da mesma forma, você tem que fazer isso na empresa. Você tem que criar essa rotina. Você tem que trabalhar de forma preventiva, Sim. porque você sabe que vai ter um problema ali na frente. Você sabe que se você não tiver os números na mão, se você não tiver planejamento, a sua empresa vai quebrar. Então, se você já sabe disso, por que não se planejar? Não criar essa rotina de você poder visualizar todo esse cenário antes que aconteça algo pior. Essa é uma grande dificuldade que a gente tem, Sim. principalmente com os pequenos empresários. Os grandes cometem esse erro também? Cometem, mas os pequenos tendem a cometer isso mais vezes. Por quê? Porque ele não consegue enxergar que a consultoria, os números que a gente passa, a forma de planejar isso para a empresa dele é um investimento e não uma Sim. despesa. Ah, cara, eu tô ganhando mal 10 mil reais, 5 mil reais, eu vou ter que pagar X pro cara aqui para vir aqui me ensinar como é que eu faço. É importante esse olhar de fora. Sim. Você não viu a diferença que fez na sua empresa com um olhar clínico de fora? Opa, Sim. Flávio, talvez tem coisas aqui que a gente pode mudar. E isso nós temos que fazer nas empresas. Vamos visualizar esse cenário aqui, vamos melhorar isso. Você deu um exemplo dos equipamentos que você está comprando, né? Você conseguiu enxergar que esse investimento que você está fazendo vai surtir um resultado maior lá na frente. Sim. Né? E muitos empresários estão estagnados, estão parados, querendo resultado sem dar um passo à frente. Mas uma mudança de consciência interessante nisso é que o meu objetivo não é o resultado. O meu objetivo é gravar um conteúdo com mais qualidade porque eu estou respeitando mais o meu tempo. Eu estou cansado de gravar conteúdo que não é entregue porque não tem a qualidade que poderia ter. Então, se eu gravo um conteúdo que é entregue, o meu tempo ele foi mais bem aproveitado. Aí eu estou investindo em equipamento de filmagem, né, de comunicação. Por quê? Porque eu quero entregar o conteúdo para o público. Então eu estou fazendo isso por mim, não é pelo resultado. É o resultado. Você não está buscando entregar para um público? Mas não é o objetivo final. Porque senão eu vou me frustrar se eu não conseguir. Eu não estou fazendo para conseguir. Estou fazendo porque eu acho importante tentar. As pessoas, elas tentam porque elas acham que o importante é conseguir. Então você cria uma expectativa de que toda tentativa sua tem que ser um sucesso. Então eu só vou tentar se eu conseguir. Você cria sua cabeça a pensar que
o objetivo é o resultado. Não, o objetivo é o processo. É cada curva que a gente percorre para chegar até lá. Porque se eu compro a câmera, compro a iluminação e eu não consigo entregar, eu vou ficar triste? Não, velho. Eu vou ver o que mais está faltando. O meu objetivo hoje com a empresa é ter um sistema de funcionamento que atenda a qualidade de vida que eu quero ter. Eu não quero crescer mais. Tem que ter limite, velho. Eu já estou num nível que, para mim, eu quero manter. Então eu vou diluir os meus negócios para eu poder ter mais tempo para mim e oferecer um serviço de qualidade. Eu não quero crescer mais. Porque se eu crescer mais, eu vou ter que investir mais, eu vou ter que trabalhar mais. Então, por que você comprou os equipamentos? Eu não quero. Para entregar mais qualidade, não quantidade. Que eu vou gravar, um dia eu gravo muito conteúdo. Em vez de ficar aproveitando cada cenário que eu vejo para poder pensar no que eu posso tirar daqui, não, ali eu operacionalizo, pronto, vai ser o meu estúdio. Então, eu gravo com mais qualidade. Você está querendo só manter os clientes que você tem, então? Não, eu quero continuar tendo o mesmo mecanismo de funcionamento. Eu já tenho uma procura boa. Eu quero aumentar essa procura, mas eu não quero evoluir mais em nenhuma área. Quer dizer, eu não quero crescer, ampliar mais. Eu não quero mais psicólogos. Se tiver que ter, eu vou ter. Mas hoje, o meu objetivo não é ter. O meu objetivo é entender o que está acontecendo. O meu objetivo hoje não é mais clientes, o meu objetivo hoje é dar atenção para os que eu já tenho. Só que amanhã o meu objetivo pode mudar, porque eu estou atento o tempo inteiro. Diante das melhorias que nós fizemos já dentro da sua empresa, você já consegue enxergar que pode-se crescer 1 ano em 3 meses? Isso porque se a gente for somar o que a gente conversou, detalhou e fez de mudança, não deu 1 mês. Nossas conversas foram informais, né? E eu acho que foi mais ou menos isso mesmo, foi 1 ano em 3 meses. Se tivesse sido no modelo formatado, com a sua presença, do jeito que é a proposta que você está construindo, na minha clínica teria sido mais, que eu acho que eu cresci 50% em mais ou menos isso, foi uns 3 meses, né? Foi ali, janeiro, fevereiro, março. E olha que março eu estava viajando. Foi mais ou menos isso. Agora, com esse modelo formatado, dá para conseguir muito mais. Porque você já entrega a ferramenta pronta. Sim. Eu não tenho que pesquisar qual que é o sistema, velho. Você me fala qual que é o sistema que eu preciso, eu vou lá e contrato. Eu não tenho que treinar a minha secretária, que é o que eu estava tentando fazer. Não, eu tenho que pedir ela para treinar e ela me explicar, que foi o que aconteceu. Eu não tenho que entender de números, eu só tenho que pegar alguém ali para poder anotar os números que eu já tenho na empresa. Né? Então, nessa parte organizacional, 1 ano para 3 meses ainda é... Pode alcançar muito mais. Pode ainda, alcançar, né? muito mais. Flávio, então, para a gente encerrar nosso bate-papo aqui, a cervejinha já está até acabando, já não vai ter que comprar outra caixa. O que você diria hoje para um empresário que está começando a subir, que está começando a engrenar, ou que quer começar a engrenar a empresa dele, para não descer escada abaixo? Eu diria que o produto mais importante que ele tem hoje é o próprio corpo. Que a ferramenta mais poderosa que ele tem é a inteligência. E se ele não souber ouvir o corpo, se ele não souber usar a inteligência para dominar os seus instintos de querer ser o leão da cadeia alimentar a qualquer custo, a chance dele conseguir é muito cara. Ele tem uma chance enorme de fracassar. Então, o conselho que eu dou como psicólogo é para cuidar mais de si mesmo, porque ele é a maior e melhor ferramenta que ele tem. E se ele não quiser, vai lá me procurar. Que uma hora o corpo grita. É fatal. E para ele te procurar, onde que ele consegue te encontrar? Fala um pouco aí pro... Minhas redes sociais, Flávio Torres Silas, pode jogar meu nome no Google, tem lá um dossiê completo. Tem reclamação, tem elogio. Eu estou no Spotify com podcast, eu estou no YouTube, eu estou no LinkedIn, eu estou no Instagram e no TikTok. Só jogar lá, Flávio Torres Silas no Google, que vai ter todas as informações que precisa. E lembrando que mesmo você estando em BH, você atende nível Brasil, inclusive exterior, né? Sim, hoje eu atendo aí, acho que eu estou atendendo em 13 países. E até me perguntaram isso outro dia, mas para que a pessoa
te procura aqui? Um paciente mesmo falou, né? Para que a pessoa te procura aqui se tem um tanto de psicólogo lá? Eu falei, o que você está fazendo aqui se você não vê valor no meu trabalho? É verdade. Boa, meu amigo. Então vamos brindar aqui para... Muito obrigado. Eu que agradeço. Até mais. Se você gostou desse conteúdo, dá um like aí, se inscreve no canal, curta, compartilha. Hoje o assunto foi sobre mentalidade, né? Um pouco de psicologia, que todo empresário precisa. Mas estamos com diversos novos assuntos, novidades. Diversos empresários que também vão vir aqui para falar um pouco, contar um pouco da sua história e falarem de assuntos que podem agregar aí no seu dia a dia. Então fiquem ligados, não percam o próximo episódio. Adorei a mordidinha no beiço no final. Porra! Caralho! Cara, o jeito que a gente se conheceu foi muito engraçado, né? Mas você tá pedindo pro cara que tem toque pra ele não encaixar. E consertou o copo aqui 3 vezes, velho. Vai ser descontraído.